Olá, graça e paz seja contigo. Bom estarmos aqui mais uma vez nesse nosso encontro de estudo bíblico. E como você tem acompanhado, já bastante semanas, estamos praticamente terminando o estudo da Epístola de Tiago. E hoje, nessa última sessão, nós vamos falar sobre oração. Começando do verso 5, no capítulo 5, do verso 13 até o verso 20, nós vamos falar sobre o vigor da oração. E falar sobre oração é algo interessante, que eu não posso falar sobre oração sem relembrar que quem nos recomendou tudo isso foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no chamado Sermão do Monte, ele continua falando e incitando sobre a oração, e quando ele chega aqui no capítulo 7 de Mateus, no verso 7, ele nos dá algumas instruções sobre oração. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, fazei-o, assim vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Enfim, oração vai ser o tema da nossa conversa de hoje, contudo com base naquilo que Tiago escreveu lá no capítulo 5. Antes eu gostaria de relembrar um hino clássico da nossa hinologia, e eu gostaria que você aí da sua casa, que está se preparando para estudar conosco a Epístola de Tiago, também o cantasse. Ele ocupa o número 127 do Inário Novo Cântico, e esse 127 traz um título muito interessante, Hora Bendita. E ele começa dizendo exatamente isso: bendita a hora de oração. Eu convido você a iniciarmos a esse estudo bíblico, na verdade, cantando ao Senhor essa bendita hora de oração. Vai ser colocada aí na tela toda a letra e a música, e crie esse ambiente aí onde você está, em termos de você também cultuar ao Senhor, cantar ao Senhor, como aqui estaremos fazendo também. Então vamos cantar bendita hora de oração. Vamos cantar. E no 127 do Inário Novo Cântico, cantemos ao Senhor. Bendigo a hora de oração.
contentes sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar. E enfim, no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Que bom relembrar clássicos hinos da nossa himnologia. Lembrar-se com gratidão dessas horas suaves, maravilhosas de oração. Então, nosso estudo está baseado lá na Epístola de Tiago, no capítulo 5. E vamos falar dos versos 13 até o verso 20. Vamos fazer uma oração? Já que estamos falando de oração, vamos iniciar orando aqui. Senhor, nós reconhecemos a nossa total dependência da orientação e da instrução do Senhor. Dá-nos assim a graça de sermos apenas voz do Senhor aqui nesse lugar. Ousamos dizer assim, mas só pela tua bondade e misericórdia. Usa-nos para a glória do Senhor cada vez mais e também para sermos instrumentos ao fortalecimento, ao crescimento da fé dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como temos feito habitualmente, vai aparecer aí na tela os slides adequados sobre o nosso estudo. Então, estamos praticamente hoje finalizando o nosso estudo bíblico que durou por diversas semanas sobre a Epístola de Tiago. E hoje o nosso tema, muito apropriado, vai falar sobre o vigor da oração. Nossa intenção é essa, de falar com os irmãos sobre o vigor da oração. E essa questão do vigor da oração nos traz algumas lembranças, algumas coisas interessantes. Nesse texto que nós vamos lê-lo com você, durante sete vezes, nesse parágrafo específico aí, Tiago menciona a questão da oração. Eu acredito firmemente que um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração, mesmo diante da luta que essa vida tem proporcionado para a gente tem que ter uma vida de oração. E em vez de ficar, quem sabe, amargurado, desanimado, reclamando, o cristão coloca diante de Deus as suas situações e Deus responde sem dúvida nenhuma o seu clamor. Só para relembrar, Tiago começou a sua epístola lá no capítulo 1, versos 5 e 6, Tiago começou praticamente com oração e vai terminar o capítulo 5 com oração. No capítulo 1, verso 5, 6, ele disse lá assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé,
em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar e é impelida e agitada pelo vento. E aí, viver a vida cristã, irmãos, sem oração é uma alarmante incoerência. Como que dá para viver uma vida cristã sem oração? Então, nesse parágrafo, ou seja, do capítulo 5, versos de 13 a 20, Tiago nos encoraja a orar e ele vai descrever algumas situações em que Deus responde às nossas orações, né? Em primeiro lugar, eu quero que você acompanhe a Bíblia e vamos fazer a leitura aí do verso 13. Ele vai dizer aí: está alguém entre vós sofrendo? Oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Nos problemas da vida, nos sofrimentos, não murmure. Não temos aqui a permissão para ficar murmurando. Vamos orar. O sofrimento muitas vezes é causado por circunstâncias adversas. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos em julho do ano 2020. Estamos vivendo tempos difíceis. E problemas na saúde, problemas nas finanças, problemas às vezes nas famílias, nos relacionamentos e decepções que acabam acontecendo nessa ação toda desse momento. E em vez de murmurar contra Deus ou falar como Tiago nos advertiu que coisas estavam acontecendo lá na sua época, falar mal dos outros, como ele falou no verso 9 aí do capítulo 5, né? Nós devemos apresentar a Deus a nossa causa em oração, pedindo sabedoria e para usar essa situação sempre para a glória de Deus. Então, queridos, ele vai falando para nós que Deus pode transformar, sem dúvida nenhuma, problemas em triunfo através da oração. A oração nos dá poder para enfrentar os problemas, os sofrimentos e usar essas situações, inclusive, para cumprir os propósitos de Deus. Queridos e amados, apóstolo Paulo, ele orou a Deus para Deus mudar a circunstância da sua vida. Mas Deus não quis assim. E Deus o que fez? Deus disse algo interessante. Deus deu poder a Paulo para suportar as situações. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui isso. Olha o texto aí que Paulo usou, de 2 de Coríntios, capítulo 12, versos de 7 a 10. Paulo, em um momento em que ele experimentava uma circunstância chamada de espinho na carne, e diz o texto que ele orou ao Senhor por algumas vezes, mas o Senhor respondeu para ele assim: olha, a minha graça te basta. E como isso é fundamental, aprender a suportar as dificuldades, os problemas, os espinhos da carne através da oração. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava a caminho da cruz, ele também fez a mesma situação, vivendo aqueles momentos de incrível agonia, de situação difícil, e ele disse assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não seja a minha vontade, sim a tua. Ou seja, é nos momentos de angústia, de luta, que nós devemos pedir forças para suportar aquilo que vamos fazer. Jesus Cristo nos mostrou isso, pediu ao Pai para ajudá-lo a suportar a cruz e morrer ali pelos nossos pecados. Isso é exemplo para todos nós. Então, queridos, nesses momentos de dificuldades, vamos lembrar disso, de pedir a Deus para nos ajudar nessa hora tão difícil. E aí, eu continuo a dizer, nesse terceiro argumento, conforme o texto diz, nem todas as pessoas ao mesmo tempo passam por problemas e sofrimentos. Nem todas as pessoas. O texto vai mostrar o seguinte: existiam pessoas sofrendo naquela época de Tiago, como existem hoje. Mas Deus equilibra de uma maneira muito interessante a vida nas horas do sofrimento e horas de regozijo. Como é que eu sei disso? Olha no texto: está alguém entre vós sofrendo? Peça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Significa dizer que
existem coisas que acontecem simultâneas na vida do povo de Deus. E um cristão maduro sabe cantar a Deus até mesmo na hora do sofrimento. Como nós precisamos aprender a isso de uma maneira interessante. Eu me referi ainda antes sobre Paulo, e houve um texto na vida de Paulo que foi muito interessante, quando ele estava juntamente com Silas preso num cárcere lá em Filipos, na cidade de Filipos, e mesmo preso, mesmo acorrentado, mesmo naquela dificuldade, eles oravam. O texto diz lá, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam ali. Como é bom saber que todos nós estamos vivendo situações difíceis, mas mesmo em momentos difíceis, devemos reconhecer que Deus está no controle, orar e louvar e cantar ao Senhor, mesmo nessas horas tão complicadas, tão difíceis. O segundo argumento que eu quero mostrar, a segunda situação sobre oração, vão estar aí entre os versos 14 e o verso 16, e eu quero que você veja algumas atitudes interessantes desse problema aqui. Diz o texto, está alguém entre vós doente? Verso 14. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu quero falar alguma coisa sobre esse assunto. O que o enfermo faz nessa situação aqui? O que o enfermo que Tiago está se referindo, o que este enfermo estava fazendo? Eu creio que a pessoa que está doente aqui nessa circunstância, estava doente por alguma circunstância de pecado. Vou ver se ele passa aqui o texto para te mostrar. Ou seja, a pessoa estava doente por causa do pecado. Quando ele se refere aqui no verso 15 e 16, eu acredito que é isso. Agora é bom que se diga que nem todo resultado do pecado pessoal pode ser mencionado. Evidentemente, o caso aqui do Tiago é uma doença que foi provocada por um comportamento pecaminoso. Possivelmente aquela pessoa que o Tiago estava em foco cometeu algum erro, algum pecado, e em razão desse pecado, especificamente, lhe veio alguma doença, algum sofrimento, alguma situação difícil. E nessa circunstância que Tiago está colocando aqui, esse é um apelo do doente. O apelo do doente por causa do pecado. Ele estava doente porque ele pecou e, resultado do seu pecado, lhe veio uma doença das circunstâncias específicas. Por favor, não me entenda mal, que nem toda doença é por causa de pecado. Não é assim. Mas o doente ali naquela circunstância, tanto é que aquele doente, ele vai reconhecer a autoridade espiritual dos presbíteros. Eu vou voltar um texto aqui. Ele reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros, tanto é que eles os chama. Ele diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, ou seja, a liderança da igreja. Aquele crente impossibilitado, possivelmente, de ir à igreja, chama os presbíteros da igreja até a sua casa. O doente, o que está fazendo aqui? Ele reconhece, assim, que os presbíteros devem orar por ele. E o objetivo ali é orar por ele. E naquelas circunstâncias, quem sabe, aquele doente vai confessar os seus erros, confessar o seu pecado. É isso que vai mostrar o texto seguinte, olha só. Ele confessa o seu pecado, no verso 16 está isso. Confessai, pois, os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A confissão aqui, dessas circunstâncias, é feita àqueles líderes, àquelas autoridades, àqueles santos de Deus que estavam ali representando a igreja. Devemos, na verdade, confessar o nosso pecado a Deus. E quando nós confessamos a Deus, a gente entende que Deus está nos dando um perdão interessante. Olha só o texto sagrado que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos, aqueles que foram afetados pelos erros que nós cometemos, devemos lembrar da necessidade de perdão.
foram afetados, jamais devemos, sem dúvida nenhuma, sair por aí confessando o pecado, além daquele círculo que foi interferido pela questão do pecado. O pecado privado deve ter confissão privada. O pecado público deve requerer uma confissão pública. É uma postura errada, como se diz o ditado, lavar roupa suja em público. Então, coisas que acontecem de maneira privada devem ser tratadas de maneira privada, adequadamente. E aí, naquelas circunstâncias, vamos verificar o que os presbíteros fazem. Olha só, os presbíteros fazem o quê? Eles oram pelo enfermo com imposição de mãos. Olha o texto. Oram pelo enfermo com imposição de mãos e oração, né? Os presbíteros ali nessa circunstância, usando a linguagem específica, são bispos e pastores daquele rebanho. Eles velam, eles sem dúvida nenhuma estão interferindo sobre a vida deles, sobre a alma daqueles que lhe foram confiados. Eles oram com imposição de mãos, num gesto de autoridade espiritual. A oração da fé é a oração feita em plena convicção da vontade de Deus. Queria que você relembrasse de um fato muito interessante. Quando ele diz aqui, eu não quero deixar isso meio confuso, né? Até porque diz aqui que eles usaram de uma maneira interessante, usaram óleo também, né? Ele vai dizer isso, né? Orar muito pode. Olha só, volta lá. Estou voltando aqui o texto do verso 14, que ele diz assim, no verso 14, ele vai dizer assim: está alguém entre vós doente, chama-se presbítero da igreja e faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Não é óleo que salva, não é óleo que cura, é a oração, é o Deus que age através da oração, não é o óleo. O óleo tem algumas funções terapêuticas naquela circunstância, daquela época, havia circunstâncias terapêuticas não conhecidas por muitos medicamentos que tem hoje. Mas a oração é o fundamental da situação. Quem cura é o Deus grandioso, o Deus poderoso. O Salmo 130 se refere a isso, mostrando Ele quem cura todas as nossas enfermidades. Então, o fundamental aqui é a questão da oração, não é o óleo. Mas os presbíteros vão lá, usam o óleo. E eu quero relembrar um texto muito apropriado também, que diz assim: e esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Ou seja, estou falando aqui de oração feita a Deus. Então é a oração que vai funcionar, é a oração que é feita a Deus. Quando aqueles homens que lá estão, eles ungem o enfermo com óleo, eu quero repetir a expressão: não é a unção que cura o enfermo, mas é a oração da fé. Quem levanta o enfermo não é o óleo, é o Senhor. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. Então não confunda isso. Eu estou fazendo ênfase a essa circunstância, que tem gente que vive por aí, ainda nos dias de hoje, dando valorização tanto a óleo. Óleo é apenas o símbolo. Quem cura é o Senhor. Quem restabelece, quem levanta o enfermo é o Senhor. Então, queridos, nossa próxima etapa que a gente quer tentar mostrar para você é sobre oração ainda. Observe os versos 17 e 18, que há uma interferência também de oração pela nação. Por que eu quero me referir à nação? Olha aqui no verso 17 e 18. Tiago, quando ele termina de falar sobre a questão dos pessoais da oração, ele vai falar sobre um homem que interferiu sobre uma nação. Ele vai falar sobre Elias. Ele diz assim, no verso 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Olha só o que acontece nessa circunstância aqui. Quando a nação se desvia, o profeta de Deus deve orar.
e deve pregar sem dúvida nenhuma. Naquela circunstância do tempo de Elias, Israel se afastou de Deus. O povo de Israel se afastou de Deus. E Elias apareceu no cenário para confrontar o rei daquela época, Acabe. E o povo, de certa forma, ele confrontou o povo, confrontou os profetas de Baal. E Elias, na autoridade do Senhor, ele não falou aos homens diretamente, ele falou primeiramente com Deus, e clamou por certo sobre aquela nação que lá estava. E hoje em dia a gente observa alguns problemas na nossa nação. E eu me lembro aqui daquilo que está escrito, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, que conclama a mim e a você, conquanto povo de Deus, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, continua sendo necessário que nos dobremos diante de Deus em clamor pela nossa terra. Sem dúvida, no caso aqui de Elias que foi referido, fala muito propriamente que Elias não era perfeito. Eu não sou perfeito, e perfeito só houve um até hoje, o Senhor Jesus Cristo. Embora não perfeitos, nós podemos ter vitória na oração. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas, minhas e suas. Se você começar a observar detalhes da história de Elias, Elias teve medo, Elias fugiu, Elias sentiu depressão, Elias pediu para morrer em meio às dificuldades que lhe apareceram. Mas ele era um homem olhado por Deus de uma maneira diferente. Era um homem que orava. E a Bíblia disse claramente que pode muito por sua eficácia o exercício da oração. O poder da oração é o maior poder do mundo hoje. Se você pensa que o maior poder são as questões atômicas, nucleares, não! O poder da oração é maior do que tudo isso. A história do mundo, a história do progresso da humanidade mostra que o poder da oração, o poder certamente das forças bélicas, tudo isso estão debaixo do poder de Deus. Ou melhor, o braço do forte do homem, das nações, tudo estão debaixo do poder da oração. Não é a bomba atômica que é a coisa maior e mais extraordinária do mundo e causa alarme e medo. O poder da oração é melhor do que isso. O maior poder é o poder da oração, porque nos dirigimos àquele que fez todo o universo e àquele que controla toda e qualquer situação. Elias era um homem fundamentado numa promessa de Deus. O que Elias fez? Ele sabia da necessidade da circunstância e ele fundamentou a questão da atividade que teve diante de Deus. Lá no capítulo 18, verso 1, fala muito claramente que muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresente-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias voltou, cumprido o prazo adequado que Deus dera sobre a situação, Deus disse que enviaria chuva, e Deus realmente o fez. Como é que Deus fez? No tempo certo, está lá nos versos também, no capítulo 18, versos de 41 a 46, está aí na sua tela, você pode verificar isso. Elias ora para que chova, e a chuva voltou. Tudo isso eu quero tentar entender de uma maneira muito própria, e quero tentar que você entenda também que nós não podemos separar da palavra de Deus em nenhum momento. É na palavra de Deus que nos dá as promessas pelas quais nós devemos orar. Elias fez isso em prol da nação. E, queridos, eu queria que você fizesse isso. Continue orando pela nação brasileira, aonde nós vivemos, pela nossa pátria. Continue orando. Mas como deve ser isso? Através exatamente da própria experiência de Elias, com persistência, orando com intensidade. A questão dele era essa, orando com persistência. Muitas vezes nós fracassamos na oração, porque nós desistimos muito cedo.
Às vezes estamos prontos para ser atendidos, mas a gente desiste no meio do caminho. Não está correto. Elias orou com intensidade. Eu estou baseado no texto, estou falando isso baseado no texto. Olha aí, olha no verso 17, na sua Bíblia, diz assim, ó. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, verso 18, e o céu e a chuva e a terra fez germinar. Ou seja, queridos, intensidade. Instância significa isso, intensidade. Significa que Elias orou com convicção, pôs seu coração na oração. Devemos orar hoje pela nação, para que Deus traga em primeiro lugar convicção de pecado e um reavivamento na igreja, no povo em geral. Por que eu digo isso? Estamos vivendo tempos muito especiais, porque tempos de pandemia e tempos certamente de novos aprendizados, de novas tecnologias, nova dinâmica para a igreja funcionar. E Deus pode utilizar tudo isso para trazer um reavivamento na igreja. Devemos orar e cada vez mais orar. Os 2 versos finais, versos 18 e verso 20, vai nos falar sobre um outro dever de oração. Orar pelas pessoas que se encontram desviadas. Verso 19 e 20 diz assim: Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, então presta atenção no texto. Se alguém dentre vós, ou seja, alguém da igreja, se desviar da verdade e alguém o converter, vou tentar explicar já. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. É interessante isso. Devemos orar, sem dúvida nenhuma, por pessoas que se desviaram. Pessoas que saíram do caminho da verdade, saíram do caminho de Deus, esqueceram da palavra de Deus. Pessoas que estavam entre nós e que infelizmente se desviaram desse caminho. E quando um crente se desvia, devemos falar de Deus para ele e para ele também sobre Deus, porque é dele que Deus precisa ter misericórdia de uma maneira intensa. Olha só esse texto aqui que eu vou mostrar também. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Cuidado esse negócio de você chegar lá, achar-se muito melhor do que o outro, corrigindo-o. A Bíblia diz muito apropriadamente, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tá? E Tiago deu essa advertência aí, de uma maneira muito apropriada para esse momento. E outro detalhe que a gente vai aprender nessa história, que nós precisamos aprender com essa gente. Devemos ajudar os membros que se desviam da verdade. Uma pessoa precisa ser convertida, ou seja, conversão significa voltar para o caminho da verdade. É por isso que a gente tem que chegar e conversar com amabilidade, com respeito. Ora, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que é isso? Jesus estava falando sobre Pedro, uma circunstância que houve uma conversa sobre Pedro. Pedro estava, de certa forma, cometendo situações que eram irregulares, e Jesus tratou dele, orando por ele. Então precisamos nos esforçar, a exemplo de Jesus, para salvar quem está desviado do caminho, salvar os perdidos, mas precisamos nos esforçar também para restaurar todos aqueles que estão salvos, ou melhor dizendo, todos aqueles que se desviaram. Eu quero concluir e quero tentar mostrar alguns pontos que ficaram interessantes aqui. Tiago, nesse parágrafo,
de 13 até o verso 20, ele deu a sua última instrução. Oração pelos que sofrem, oração pelos enfermos e cuidado e restauração daqueles que se desviam. E nesse parágrafo, Tiago falou sobre 4 coisas básicas, algumas coisas muito importantes. Primeiro, o indivíduo em oração. Isso é um princípio básico. Está aí. Ore. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E outra coisa que ele se referiu a isso foi quando ele colocou os presbíteros em oração. Olha só, os presbíteros em oração. Era uma oração respondida, versos 14 e 15 que foram colocados. Os presbíteros atuaram em oração. E como é importante nesses momentos de dificuldades, verificar também que os amigos precisam estar em oração. É um espírito de reconciliação. Como nós precisamos de amigos para nos ajudar, nos reconduzir, procurar ter um espírito de, como se fosse um espírito de penitência, um espírito de reconciliação, um espírito de oração. Conversar adequadamente com aquelas pessoas que se encontram em dificuldades. E por fim ele vai colocar a questão do profeta em oração. O profeta em oração é um agente humano. É um agente humano e que aparece aqui na circunstância que foi citada, exemplificada por Elias, como alguém que obteve um resultado sobrenatural. Mas o resultado sobrenatural não é crédito do Elias, mas é crédito de Deus. Ficou sem chover por 3 anos e meio, até que Elias orou e voltou a chover. Isso é algo sobrenatural. Quem controla o tempo, quem controla as estações do ano, quem controla tudo isso é o Senhor. Então, quer dizer, isso é um resultado sobrenatural. E por fim, que nós aprendemos aqui, é a questão da busca da comunhão. Busca da comunhão porque as pessoas que se encontram desviadas precisam de comunhão, precisam de cuidado e precisam de restauração. Esse cuidado tem que vir através de mim, através de você, através da liderança da igreja, buscar comunhão com essas pessoas. Na oração, é o fundamental para a gente observar na oração aquilo que precisa ocorrer na vida da gente. Eu estou praticamente chegando para o final dessa transmissão e nós vamos ouvir uma canção que foi cantada aí por uma irmã. Eu pedi que ela gravasse, a irmã Laís Garuti. Ela gravou uma canção muito apropriada para esse momento. Na oração eu encontro paz. Então, exercite a oração, não deixe de orar nunca. A Bíblia diz, orai sem cessar. Então, vamos ouvir essa canção colocada pela irmã Laís Garuti. Ouçamos. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus,
não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Muito bem, voltando aqui para encerrar, eu quero agradecer a sua permanência conosco nesses dias de estudo bíblico e finalizar aqui mais uma vez essa transmissão orando, pedindo a Deus pela sua vida, pedindo a Deus por aquelas pessoas que se encontram enfermas, aquelas pessoas que se encontram, quem sabe, em dificuldades econômicas em razão do desemprego e tudo mais. Vamos orar encerrando, tá bem? E mais uma vez agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. Jesus continue te abençoando. Ó Deus, eu quero humildemente chegar à tua presença, reconhecendo a minha pequenez, a minha limitação, sabendo que não é por nenhum mérito meu que é possível chegar diante de ti. Os méritos são todos de Jesus Cristo, pois Ele nos abriu o caminho para chegarmos diante do Senhor. E como nós chegamos diante do Senhor, não como justos, mas justificados, e sendo Ele nosso grandioso intercessor, que está junto a Ti, pois a Tua palavra diz que Jesus Cristo, assunto aos céus, está à destra de Deus Pai. Eu quero Te rogar, meu Senhor, pelos momentos que estamos vivendo, dessa peste que tem acontecido e ceifado tantas vidas, eu quero te rogar pela extinção desse problema, dessa situação, porque tudo o que acontece, não é acaso, está debaixo do controle do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, faz cessar toda essa pandemia que está acontecendo. Em nome de Jesus Cristo, eu rogo cura para aquelas pessoas que estão enfermas, que elas sejam restabelecidas, que elas sejam fortalecidas, mas acima de tudo, que recebam a cura espiritual, que é através da salvação em Cristo Jesus. Alcança, Senhor, também com livramento, com proteção, os médicos, os enfermeiros, os atendentes de hospitais e todo aquele corpo de funcionários que existem nas clínicas, nos postos, sejam eles protegidos pelo Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque estes são pessoas que estão em primeira frente da batalha. E como normalmente acontece nas batalhas humanas, aqueles que estão à frente são sempre os mais atingidos. Então, protege essas pessoas para que não sejam também infectadas. Continuo a rogar ao Senhor pela nossa nação, pelo Brasil, Senhor. Oriente o mandante principal da nação, oriente os poderes executivo, legislativo, judiciário, para que possam
no exercício das suas funções, fazer exatamente o que agrada ao Senhor. Eu quero te agradecer pelos meus irmãos que estão assistindo. Eu quero te rogar, inclusive, por aqueles que se encontram desempregados, aqueles que se encontram em dificuldade econômica, que o Senhor oriente e dê novas portas que possam se abrir para o sustento dos teus filhos. Muito obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade que tivemos. Muito obrigado pelo acesso à tua presença através da oração. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, contudo, tudo seja feito sempre de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, meus irmãos, muito obrigado. Jesus vos abençoe poderosamente, como eu costumo dizer, da cabeça aos pés. E fica aqui sempre a minha mensagem final, dizendo que vai passar porque Cristo é que está no comando. Jesus te abençoe da cabeça aos pés e até uma próxima oportunidade.